O Lula falou com o Joe Biden, principalmente parte da conversa foi pública, mas parte da conversa não foi pública. Na parte que não foi pública, o Lula falou com o Biden primeiro de democracia. Democracia nos dois países, são dois países, Brasil e Estados Unidos, que sofreram uma tentativa de golpe de Estado nos mesmos moldes. A do Brasil foi copiada da tentativa dos Estados Unidos, inclusive com invasão lá do Capitólio, que é o Congresso Nacional, e aqui do Congresso Nacional, da sede dos três poderes, não só do Parlamento. Ok, Lula e Biden falaram sobre isso, parte do encontro envolve Bolsonaro estar nos Estados Unidos. Não sabemos exatamente o que foi falado, mas eu vou falar que a situação do Bolsonaro para permanecer nos Estados Unidos, se ele quer ficar lá 6 meses ou por tempo indeterminado, piorou muito de sexta-feira para cá. Ok, o Lula também falou com o Joe Biden sobre direitos humanos, sobre coisas do tipo, ok. Tem ali uma fala que é mais aprofundada pela ministra Aniele Franco, pelos ministros do Lula com os ministros do Biden. E aí, a parte da conversa que foi importante foi a parte sobre meio ambiente, em que o Lula conseguiu, primeiro, aí já está oficializado, os Estados Unidos vão investir imediatamente 50 milhões de dólares, são 200 milhões de reais mais ou menos, um pouquinho mais de 200 milhões, né, na preservação da Amazônia, no Fundo Amazônia. Ok, o Lula avançou na conversa, ele deu a ideia para o Biden gostou da ideia, antes até da posse do Lula, de ter um fundo para proteção da Amazônia de mais ou menos 50 bilhões de dólares anuais, estamos falando aí de 200 bilhões de reais anuais. Esse fundo pode ser maior, já se falar em valores de 200 bilhões de dólares no total, mas tem gente que fala entre 20 bilhões de dólares anuais, tem gente que fala 50 bilhões de dólares anuais. Então, 20 bilhões são 100 bilhões de reais, a 50 bilhões de dólares são mais até 250 bilhões de reais anuais, ou no total 1 trilhão de reais no total ao longo dos anos. Ok, não sabemos ainda como vai ser, mas o Lula também entrou na conversa, e a Marina Silva também entrou em outras conversas, não com o Joe Biden, mas em outras conversas, sobre créditos de carbono. Hoje, acontece que os países mais ricos do mundo gastam muito mais carbono do que eles poderiam. E aí isso faz com que tenhamos aquecimento global. Aí, ó, final de semana, essa semana aí, tá o quê? Fazendo 45, 50 graus no Rio Grande do Sul. Aí, obviamente, vai ter um bolsonarista que vai falar, não, mas eu não sei onde está o maior frio da história, então não tem aquecimento. Você ter mais frio e mais calor, mais desastres naturais acontecendo, são sintomas aí do aquecimento global. Quando faz frio, faz muito frio. Quando faz calor, faz muito calor. Quando venta, venta muito, não é pouco não. Aí dá furacão, aí destrói tudo. Quando tem enchente, é muita enchente. Quando chove, chove muito. Isso são sintomas aí, a gente tá vendo nos últimos anos. Cada vez vai piorar, viu? Daqui 10 anos vai estar muito pior do que hoje, infelizmente. Mas dos países que gastam menos carbono do que deveriam, ou que tem potencial para isso, o Brasil é o que tem maior potencial. Porque o Brasil tem potencial para vender muito crédito de carbono. Ou seja, os Estados Unidos, países europeus, China, vão consumir muito mais do que podem e eles vão ter que pagar em dinheiro, em cash, para países que estão preservando muito mais. E aí, quem tem para vender? Brasil. Então o Lula entrou nessa conversa, a Marina Silva também entrou nessa conversa. Enquanto o Lula conseguiu 50 milhões de dólares diretos, a Marina Silva conseguiu, ela falou com um dos homens mais ricos do mundo, que é o Jeff Bezos, é o dono da Amazon, e falou com o Leonardo DiCaprio. Os dois têm instituições filantrópicas que protegem o meio ambiente. E os dois se comprometeram a, nos próximos 40 dias, eles vão captar outras instituições para investir em bilhões de dólares na recuperação. E aí é uma coisa que é exatamente nesse ponto, veja bem, uma coisa específica, na recuperação dos biomas que foram destruídos pelos garimpeiros. É isso. Os garimpeiros bolsonaristas ficaram lá 4 anos destruindo tudo. Vamos recuperar o bioma? Vamos. Então, essa iniciativa da Marina Silva é nesse ponto. Vamos recuperar os biomas. Ah, e o resto? O resto são outras iniciativas. Tá. Isso dito. O Lula também entrou na parte da guerra na Ucrânia. É aí que o Lula fez golaço. Golaço mesmo. O primeiro posicionamento do governo brasileiro, ainda sobre o Bolsonaro, vamos lembrar, antes de começar lá o conflito, o Bolsonaro foi para a Rússia e o presidente da Rússia, Putin, fez questão de humilhar o Bolsonaro mundialmente. O Bolsonaro, que é um cara nazista, todo mundo sabe que ele é nazista. O Bolsonaro foi obrigado ali na frente do Putin a visitar o túmulo do soldado desconhecido, que lá na Rússia o soldado desconhecido não é um soldado, ele representa todos os soldados russos comunistas que venceram o nazismo. Para um cara como o Bolsonaro, que fica todo o tempo mandando sinais para os nazistas, aquilo foi uma humilhação completa. Ele ter que se curvar, inclusive se curvou literalmente, que ele fez assim, né, prestou continência ao soldado comunista que acabou com os nazistas.
Tá, depois disso começou o conflito, o Bolsonaro falava, não vou me envolver, não vou me envolver. Mais por incompetência, por conta do Bolsonaro ser um cara que é um zero à esquerda em relações, do que por algum tipo de estratégia. E falou, não vou me envolver, não vou me envolver. Já o Lula já tava falando disso antes dele assumir. Quando ele assume, o Lula é o cara que ele pega um lado, pela mão assim, fala, vem cá. Aí ele pega o outro pela mão, fala, vem cá, dão as mãos bonitinhas aqui, se abracem. Parece o pai e mãe, quando tem dois filhos brigando, fala, se abracem aí. É isso que faz o Lula em vários conflitos quando ele era presidente. O maior, assim, que entrou para a história foi no caso do Irã. Estava prestes a ter uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. O Irã não queria assinar um acordo nuclear com os Estados Unidos. Se não tivesse o acordo, os Estados Unidos estavam prometendo guerra, o Irã estava prometendo retalhar também com armas nucleares. O Lula foi ao Irã, em 48 horas o Lula voltou com o papel assinado. Falou, tá aqui a assinatura. Na época o Biden era vice-presidente, o plano do Biden, da Hillary Clinton e do Obama era que o Irã não assinasse o acordo, porque eles queriam realmente uma guerra com o Irã. O Lula chegou e frustrou os planos. Eles ficaram, opa, peraí, o que eu faço agora? Aí os Estados Unidos que não assinou. Eles queriam o acordo e acabaram não assinando. O Lula desmascarou ali o plano dos americanos de inventarem mais uma guerra. No caso da Ucrânia, um resuminho aí, porque muita gente do Plantão Brasil não tá lembrada ou não sabe. O que aconteceu? Os Estados Unidos sabiam que a Rússia invadiria a Ucrânia se tivesse alguma chance da Ucrânia entrar na OTAN. Por quê? Porque a OTAN é um grupo militar, são países que estão militarmente, não são acordos comerciais, são acordos militares, único e exclusivamente. É um grupo que é coordenado pelos Estados Unidos e os outros países são cachorrinhos dos americanos, fazem o que eles mandam. Tá, se a Ucrânia entra na OTAN, os Estados Unidos instalam bases militares da OTAN, que na verdade são dos Estados Unidos, na Ucrânia, e em menos de 2 minutos um míssil sai da fronteira da Ucrânia e chega em Moscou e explode a cidade inteira. Os russos, você deve estar falando, Thiago, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso hoje. Você não sabe daqui a 20 anos. Você não sabe. Vai falar, Thiago, não vai. Você não sabe. E os russos? A Rússia não é um país como o Brasil. O Brasil tem uma história aí de 500 e poucos anos, dos quais 400 foram escravidão e porcaria. É isso, país colônia. Depois o Brasil deixou de ser colônia, deixou de ter a escravidão, mas continuou praticamente nas mesmas. Somos hoje colônias do capitalismo, do imperialismo norte-americano e dos europeus estão tentando sair dessa, não só o Brasil, mas outros países. A Rússia não. A Rússia tem uma história de milênios. A Rússia sabe, os russos sabem pensar daqui 30, 40 anos. Eles sabem que a Ucrânia entrar na OTAN é um problemão para eles, talvez não amanhã ou depois, mas daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, isso vai ser um problemão. Então a Rússia sempre teve isso na Rússia, tem documentos russos que foram apreendidos pelos americanos em 2008, documentos internos do governo dizendo, se a Ucrânia tiver para entrar na OTAN, a gente vai invadir a Ucrânia, porque a gente não pode deixar. O que aconteceu? Deram um golpe de Estado na Ucrânia porque tinha ali um governo que não era amigo dos Estados Unidos. Depois daquele golpe de Estado entraram governos amigos dos Estados Unidos. E hoje no mundo, quem é amigo dos Estados Unidos é inimigo da Rússia. Então entraram governos inimigos da Rússia. E entrou um governo, que é o atual, Zelensky, que topou a ideia. Eu vou entrar na OTAN. Quer saber? Eu vou falar publicamente que eu vou entrar na OTAN. Aconteceu o que desde 2008 os Estados Unidos sabiam que aconteceria. A Rússia vai falar, eu não vou ficar com uma arma apontada para minha cabeça 24 horas por dia pelas próximas décadas. Não vou. Vamos invadir aqui a Ucrânia e tomar pelo menos essa parte aqui onde é mais importante. Se desse para tomar tudo, tomariam. E aí começou isso. Os europeus e os americanos ficaram financiando a briga. Porque se você vê duas pessoas brigando, um é muito maior e o outro é muito menor, o que acontece? Passa 2 minutos, o cara que é menor tá no chão. É isso, acabou a briga. O cara perdeu. Se você começa a dar arma para quem é menor, o que acontece? A briga vai se perpetuando. Aí você tá falando, pô, estranho, Thiago. Quem não quer guerra faz a guerra se perpetuar? Mas olha, a Rússia invadiu a Ucrânia, eles são os agressores na guerra. Se você não levar em conta todo o resto do contexto, realmente é isso aí. Quem invadiu é o agressor. É igual você dar uma arma para um cara menor, para ele bater no maior. O maior fala, eu não vou deixar esse cara aqui tá armado que ele vai atirar em mim. Não hoje, nem amanhã. Mas daqui uns anos ele vai acabar atirando em mim. Então eu vou nocautear esse cara agora. Começa a briga, você vai dando mais armas pro cara menor. A briga vai aumentando. É isso que aconteceu. Estamos aí completando 1 ano dessa desgraça aí. Um monte de gente morrendo e tudo mais. O que aconteceu nesse 1 ano? Os preços de tudo aumentaram. Eu estou aqui na Polônia, o pessoal pagava o equivalente a R$4 o litro da gasolina. Hoje custa R$8,50. O dobro. Estão pagando o dobro. E estão pagando felizes. Porque eles sabem que estão pagando mais porque isso é para manter lá a luta contra os russos. E eles odeiam os russos mais do que tudo. No resto da Europa também, tudo dobrou de preço. Estão pagando felizes. É tudo isso contra a Rússia. Tô pagando o dobro, tô ferrado aqui. Eu saio na rua no final de semana, eu fiquei chocado como as pessoas estão mais pobres aqui na Europa
ultimamente. Mas tá todo mundo feliz, o importante é a gente acabar com os russos. É isso. O Lula entrou nessa e falou, peraí, não, o importante é não ter guerra. Para não ter guerra tem que parar de atirar. Não é, vou dar mais arma para não ter guerra, não tem essa. Para não ter guerra você tem que parar de atirar. Então o Lula começou a falar. O Lula fez alguns tweets públicos e foi respondido pelo presidente da França, o Macron. O Macron era um dos que realmente não queriam que tivesse guerra. Aí acabou tendo. O Lula falou, ó, que o Lula falou ao Biden, vamos lá, publicamente. Falei ao POTUS é President of the United States, POTUS, presidente dos Estados Unidos. Falei ao presidente americano que já tinha dito ao presidente Macron e ao chanceler da Alemanha, que é o Olaf Scholz, sobre a necessidade de criarmos um grupo para trabalhar pela paz e o fim da guerra no mundo. É preciso parar de atirar, senão não tem solução. Então você não acaba com a guerra dando mais munição. Aí o Macron respondeu ao Lula, quem quiser pausar aí para ler, mas eu vou ler para você. Ó. A paz esteve no centro das nossas discussões em Paris durante a visita histórica do presidente Zelensky com o chanceler Scholz. A Ucrânia demonstrou verdadeira coragem ao iniciar essa conversa com o seu plano de paz de 10 pontos. Vamos continuar juntos nessa base, Lula. O que o Lula quer fazer agora? O Lula tem uma viagem para a China. Vamos lembrar, a guerra não é Ucrânia e Rússia. Como eu expliquei aqui, e precisaria de vários vídeos para explicar isso, a guerra é Estados Unidos e Rússia. A Ucrânia é o que está sendo usado ali para fazer a guerra. Estados Unidos, Rússia e China. Essa é a guerra. A Ucrânia está ali no meio. É isso. Esquece. Quando você só pensa em Ucrânia, você esquece do contexto. O contexto é Estados Unidos, Rússia e China. O Lula falou com o Biden. Agora o Lula vai à China, vai se encontrar com o presidente da China. O que o Lula quer é o seguinte, tem um acordo dos Estados Unidos e China para parar isso. O próximo plano dos Estados Unidos, que eu já falei aqui faz um bom tempo e que foi parado esse plano nos últimos meses, porque eles não tiveram condições, sofreram muitas derrotas políticas nesse meio tempo, o Biden sofreu muitas derrotas, era iniciar uma guerra em Taiwan, China versus Taiwan. Inclusive eu tenho conhecidos chineses que eu falo, não é gente politizada não, gente normal, são chineses, que falam, e isso é comum na China, eles falam, ó, em algum momento vai ter guerra em Taiwan, a gente não sabe quando, mas vai ter, viu? Na China todo mundo sabe que vai ter guerra lá. Isso, e os Estados Unidos jogando gasolina na fogueira. Aí o Lula vai receber a visita do ministro do Putin, o ministro mais importante dele, braço direito do Putin, que é o Lavrov. O Lavrov vai ao Brasil em abril. Então o Lula falou com os Estados Unidos, vai falar com a China, vai falar com a Rússia. Ele vai pegar os três assim e vai falar, façam um acordo de paz. E esse acordo de paz não tem que passar exatamente pela Rússia e pela Ucrânia. Sabe por quê? Porque o Lula sabe uma coisa, que a mídia brasileira desinforma, assim como a mídia estrangeira. Porque a mídia brasileira está mais preocupada em fazer a politicagem. Que é o seguinte, a guerra não começou porque a Rússia, do nada, falou, vou invadir a Ucrânia, não gosto deles, vou invadir. Não. A guerra começou com todo esse contexto que eu te expliquei aqui. Os Estados Unidos dando um golpe de Estado, colocando um governo anti-Rússia, e esse governo anti-Rússia falando, vou entrar na OTAN. E a Rússia falando, não vai ser hoje nem amanhã, mas em algum momento eles vão usar essas bases contra a gente. Daqui 10, 15, 20 anos. Ucrânia na OTAN? Não. O Lula sabe disso. Então o Lula vai chegar para um, chegar para outro. E o Lula sabe que os Estados Unidos forçaram essa guerra dessa maneira, com golpe de Estado, convencendo os Zelensky a falar que ia entrar na OTAN, a OTAN, que são os Estados Unidos, fazendo convite formal para a Ucrânia e tudo mais. Ele sabe que aquilo é porque os Estados Unidos querem isolar a China e a Rússia do mercado global. É isso que querem os Estados Unidos, isolar a China e a Rússia. E ele sabe que o tiro saiu pela culatra pelo Biden. Por que aconteceu? Começou a acontecer a desdolarização. E isso foi ruim para o Joe Biden. Muito, muito, muito ruim. Tanto é que ele não conseguiu a segunda parte do plano, que era isolar ainda mais a China com uma guerra em Taiwan. Aí essa mesma narrativa de, olha, a Rússia invadiu a Ucrânia, e até hoje estaremos falando, a China invadiu Taiwan, os chineses são assassinos, os chineses isso, aquilo. Não estamos falando ainda porque a China não invadiu Taiwan. Não estamos, eu não vou falar porque eu sei o contexto, mas é o que a mídia falaria. O Lula sabe disso. Então o Lula, ele sabe como costurar o acordo de paz. E agora o Lula está no centro das atenções, só que tem uma coisa, que a mídia não vai te falar porque eles não querem dar essa glória ao Lula, mas eu vou te falar. O Joe Biden respeita o Lula porque sabe que o Lula é um cara que consegue acordos de paz inimagináveis. Ele era o vice-presidente, o Lula foi aos Estados Unidos, os Estados Unidos foi ao Brasil, do Brasil ele foi para o Irã. Em 48 horas, em 2 dias, ele voltou com o acordo assinado que o Obama e o Biden ficaram anos tentando assinar. Aí o Obama não ia ter o protagonismo, não quis assinar. Depois de 3, 4 anos, ele fez um outro acordo para falar que era o acordo do Obama. O Biden era o vice. O Biden lembra disso. O Putin também.
O Zelensky, presidente da Ucrânia, também, quando o Lula assumiu, tanto Putin quanto o Zelensky mandaram mensagens para o Brasil, mensagens públicas, tá no Twitter dos dois, falando que o Lula é um cara que pode trazer a paz ao mundo. O Lula começou já as tratativas. O Lula é um gigante da diplomacia. Ninguém é tão respeitado no resto do mundo quanto o Lula. E eu vou falar, hoje ele é 10 vezes mais respeitado do que já era quando era presidente. Porque hoje ele não é só o presidente do Brasil, o cara da paz, o cara que consegue falar com a China, com a Rússia e com os Estados Unidos e é amigo de todos. Não apenas isso. O Lula é um cara que foi perseguido, foi preso, aceitou tudo aquilo, não fugiu do país e voltou nos braços do povo. Então ele é um líder mundial que tem uma lenda praticamente, uma lenda viva que está no poder e que está. É como se você vê o Messi jogando em campo e fala, pô, temos que aproveitar o Messi antes dele se aposentar. É isso. A ver aí os próximos passos. Mas o Lula está muito próximo de fazer história novamente. Peço aí sua inscrição no canal. Falou.